Seja muito bem-vindo ao Clube dos Negócios. Meu nome é Urique Duarte e hoje nós iremos falar sobre os 10 bilionários que mais enriqueceram nessa década, ou seja, de 2010 até o final de 2019. Então fique conosco até o final desse vídeo e confira quem é o número 1 dessa lista. Bom, em 10º lugar está nada mais nada menos que Jack Ma, sim, o dono do Alibaba, um ex-professor de inglês que hoje é dono dos maiores comércios que fornece produtos eletrônicos da China. Em 2010, ele tinha cerca de 1,2 bilhão de dólares, tá, em 2010. E em 2019, ele está encerrando com 42 bilhões de dólares. Ou seja, ele teve um ganho aí de 2010 a 2019 de 40,8 bilhões de dólares. E esse rapaz está em 10º lugar, tá ok? Em 9º lugar está nada mais nada menos também que Sergey Brin, que é um dos presidentes da Alphabet. Ele é cofundador e ex-presidente do Google e hoje ele ali está como presidente nessa empresa. A Alphabet é como se fosse uma dona de outras empresas que faziam parte também do Google. E de patrimônio de 2010 ele tinha cerca de 17,5 bilhões de dólares em 2010. Em 2019 ele foi para 58,8 bilhões de dólares. Teve um ganho de 41,3. Será que é pouca grana? Em 8º lugar está Steve Ballmer, um ex-presidente executivo da Microsoft. Pouca coisa, certo? E trabalhou lá foi de 21 de junho de 1998 até ser substituído em 2014, ou seja, o homem era presidente da Microsoft desde 98 até 2014. Em 2010, ele estava com 14,5 bilhões de dólares e finalzinho de 2019, ele encerra com nada mais, nada menos de 56,3 bilhões de dólares. O ganho dele foi de 41,8 bilhões. Isso é muito dinheiro. Ele está apenas em 8º lugar. Bom, em 7º está nada mais também, nada menos que precisamos respeitar Warren Buffett, um dos maiores investidores americano. O seu patrimônio em 2010 estava avaliado em 47 bilhões de dólares e encerra 2019 com 88,8 bilhões. O seu ganho é de 41,8 bilhões também. É um homem que vem crescendo, sempre está investindo e o seu patrimônio não para de crescer. Em 6º lugar, será que está meu nome aqui em 6º lugar? Será que eu fico nessa lista? Está Larry Page, não sei se pronuncia assim também, é um dos fundadores do Google e também um dos executivos ali da Alphabet. E em 2010 o seu patrimônio era de 17,5 milhões de dólares e seu patrimônio em 2019 agora termina com 61 bilhões de dólares. O seu crescimento, seu ganho é estimado, foi de 43. O seu salto de 2010 até 2019 foi de 43,5 bilhões. Esse foi o crescimento desse camarada em 10 anos. É brincadeira? Em 5º lugar está Amancio Ortega. É um empresário espanhol, presidente e fundador da Inditex, grupo de empresas proprietárias da marca como Zara, Massimo Dutti e Yosh, eu acho que é assim que se pronuncia, é dono de algumas marcas muito fortes e a principal é essa marca Zara e o homem está ganhando muito dinheiro. Em 2010 ele estava com 25 bilhões, em 2010, e encerrou 2019 com 74,9 bilhões de dólares. Seu ganho foi de 49,9 bilhões. De 2010 a 2019, né, finalzinho aí, foi 49,9. É muita grana. Em 4º lugar, tá ele, o homem, Bill Gates. É um homem que fundou a Microsoft. É um magnata, um empresário, diretor executivo. Hoje não se encontra mais na empresa. Tá aí com outros projetos. Você pode encontrar também um pequeno documentário dele na Netflix, é bem interessante, assista lá. Em 2010 ele estava com 53 bilhões de dólares, encerra 2019
com nada mais, nada menos de 107,6 bilhões, tá bom? Não é reais, não é milhões, são bilhões. Seu ganho foi de 54,6 bilhões em praticamente 10 anos. 10 anos, por isso que ele se encontra nesse ranking aqui em quarto lugar. É um dos homens mais ricos do mundo. Em terceiro lugar está ele, que precisamos respeitar, Mark Zuckerberg, tá bom? O criador aí do Facebook. Uma pausa aqui para Momento Cultura. Tem um filme dele na Netflix, tá bom? Que se chama Rede Social. Então corra lá, que é de graça, assista, e é uma história bem interessante. Em 2010, estava com apenas, 4 bilhões de dólares no bolso. Pouquinho, coisa pouca, em 2010. 2019 acabando, ele se encontra com 72 bilhões. É muita grana, certo? 72 bilhões. Ganhos de 68 bilhões. Em 2010 para 2019, ele cresceu 68 bilhões de dólares. É brincadeira um negócio desse? Em segundo lugar, esse aqui eu acho que você nunca ouviu falar. Bernard Arnault é um empresário francês, é atual presidente e diretor executivo da LVMH, a maior empresa de artigos de luxo do mundo. Eu não conhecia, nunca ouvi falar, mas ele está aqui na lista, precisamos respeitar, e está em segundo lugar. Em 2010, ele tinha 27, pouca coisa, 5 bilhões. E encerra 2019 com 107,7. Em 10 anos, ele ganhou aí, cresceu 80,2 bilhões de dólares. Um pouquinho desses bilhões para mim não fazeria mal, tá certo? Em primeiro lugar, sabe quem está em primeiro? Não sou eu, infelizmente. Primeiro lugar está Jeff Bezos, o dono da Amazon, tá ok? É o empresário e CEO da Amazon, uma empresa que cresce, já veio para o Brasil, vende tudo aí no melhor preço, está disparado. Em 2010, ele estava com um pouquinho, 12,3 bilhões de dólares, e encerra 2019 com 109,7 bilhões de dólares, tá ok? Um ganho aí em 10 anos praticamente de 97,4 bilhões de dólares. Essa é a lista dos 10 bilionários que mais cresceram nessa década. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, tá bom? E não perca os próximos conteúdos, que 2020 é um vídeo por semana e eu conto com a sua força. Compartilhe, envie nos grupos de WhatsApp e quem sabe você não é o próximo, está dentro dessa lista dos maiores bilionários da próxima década. Valeu, abraço!